Boa noite! Vamos dar início a mais uma conversa de quarta em forma de live aqui com vocês. E hoje o tema é cuidando de você à distância. Esse é um tema que eu estava precisando falar com vocês aqui sobre ele, né? Porque tem muitas pessoas me perguntando sobre esse atendimento que eu estou realizando online. Boa noite para quem está entrando. Vão me falando aí como é que tá o som, a iluminação. Tá todo mundo me escutando? Boa noite. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema hoje, né? Como que é realizado esse meu atendimento online? Por que eu resolvi também fazer esse atendimento? E enquanto as pessoas vão entrando aí, eu queria explicar para vocês um pouquinho sobre esse atendimento online, mas a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o quê? Que o atendimento que eu realizo online, ele não é a microfisioterapia, né? Que eu sempre falava somente da microfisioterapia aqui nas redes sociais, e aí depois eu comecei também a falar desse atendimento online, e aí algumas pessoas estavam me perguntando se a microfisioterapia pode ser realizada de forma online. Não pode, tá, gente? Então, esse atendimento que eu faço não é a microfisioterapia. Inclusive, né, essa semana até o Instituto Brasileiro de Microfisioterapia, o IBM, eles até publicaram sobre isso, porque tinha alguns profissionais falando que tá fazendo microfisioterapia online. Então, não existe esse tipo de atendimento, tá? A microfisioterapia é presencial, porque a microfisioterapia é um tipo de atendimento que é uma terapia manual, então preciso estar, né, com o paciente. Então não é a microfisioterapia. Então eu quero explicar para vocês hoje por que eu resolvi começar a fazer também esse tipo de atendimento online. Então quando eu comecei a abrir o consultório, comecei a atender com a microfisioterapia, e aí sempre surgiu o interesse, né, de que tipo de atendimento que eu poderia oferecer para os pacientes que não estão aqui no consultório, para os pacientes que às vezes moram em outras cidades, outros países. E aí foi quando eu comecei a buscar por qual tipo de técnica que eu poderia atender. E aí foi quando eu descobri a Seven Healings, né, que é o atendimento que eu realizo online. E aí veio a pandemia, né, também com tudo isso. E muitos pacientes procurando: Débora, o que você faz de atendimento online? E aí eu falei: nossa, eu não faço nada de atendimento online, só presencial. E aí foi quando eu falei: agora é o momento de fazer também esse outro curso que já tinha interesse. Eu já tinha recebido uma sessão da Seven Healings e eu gostei muito do resultado. E aí foi quando despertou realmente esse interesse na pandemia. E aí eu realizei, né, fiz a formação e hoje já estou atendendo com essa técnica online. Então, a Seven Healings, ela é o que o próprio nome, né, já fala, são 7 curas. Então, ela parece muito com a microfisioterapia. Esse foi um outro ponto que me interessou muito na Seven Healings, porque eu ficava pensando que eu não queria fugir dos meus atendimentos, né? Porque eu falei: eu preciso trabalhar mais ou menos na mesma linha do que eu já acredito hoje, do que eu já tenho de resultados. E aí as duas, elas trabalham muito de procurar a origem do sintoma, né? Por que o paciente desenvolveu aquele tipo de sintoma. E aí eu falei: pronto, tem tudo a ver com o que eu faço, tem tudo a ver com o que eu acredito. Já recebi a sessão, gostei do resultado, então agora eu vou começar a atender online. E aí, né, essa técnica vem me mostrando assim, resultados maravilhosos. Então eu vou falar aqui um pouco para vocês como profissional, né, para você que é profissional e que tem interesse em fazer esse curso, porque aqui tem muitos profissionais que me seguem aqui no Instagram, que acabam se espelhando no meu trabalho, eu fico muito feliz com isso. E também tem os pacientes, né, que querem se beneficiar, ainda mais agora que eu realizava atendimento em Unai e no momento não estou mais realizando atendimentos. Então é uma oportunidade para vocês também continuarem fazendo o atendimento comigo à distância. Então, assim, pra gente, né, profissional, quais são os benefícios, né, de você realizar essa formação? É bom porque você pode atender à distância, então, assim, é maravilhoso
eu poder, às vezes, se estiver em uma viagem, se às vezes a pessoa não consegue chegar até o consultório, está na correria, prefere fazer no conforto da sua casa. Tem mães, né, que me procuram que tá com um bebê recém-nascido, então fala, Débora, então eu prefiro fazer aqui mesmo, porque aí eu tô aqui em casa, fica mais fácil. Então isso vai permitindo e facilitando bastante, né? E aí pro paciente, para você que é paciente, então essa parte de facilitar é muito bom. E aí a gente, né, como profissional, você pode também estar viajando e atender essas pessoas. E aí, então, vai facilitando esse tipo de coisa. E aí, como os meus pacientes, né, como que eles me procuram? Às vezes tem pacientes que mandam mensagem, estão vindo, Débora, só que eu não consegui, o trânsito tá horrível. Então, tem como a gente fazer atendimento online? Então, pronto, a gente faz o atendimento online. Já teve pacientes, né, que estavam viajando fora do país e já eram pacientes da microfisioterapia e começaram, eu tive um problema no avião, meu ouvido tá incomodando muito, com muita dor, você pode fazer uma sessão? Atendi essa paciente, ela conseguiu voltar para o Brasil super bem. Então, assim, isso vai possibilitando ajudar as pessoas, né, mesmo à distância. Então, isso é fantástico, você poder não precisar estar, né, com o paciente aqui próximo e poder também fazer o bem. Então, são esses benefícios, né, que eu fui vendo tanto como profissional e também para os meus pacientes, além do que eu vou falar para vocês ainda, que a técnica traz de benefícios. Então, foi isso que foi me encantando no atendimento online. Eu confesso que no começo, quando eu comecei, né, a atender, eu falei, meu Deus, será que eu posso realmente fazer tudo isso, né, para os pacientes à distância? E aí eu fui atendendo, os resultados foram aparecendo e cada dia eu me surpreendo mais. São resultados muito bons, gente. Então, assim, se você às vezes não está acostumado com essa questão do atendimento online, então não se prenda, né, ao presencial, se permita viver essa experiência. Tem muitos pacientes que às vezes, né, agendam e acabam precisando fazer um online por conta da correria e falam, mas será, Débora, que eu vou gostar? Que eu gosto tanto de ir no consultório, de fazer o atendimento presencial. E aí quando começa, né, e que vê os resultados, pronto. Às vezes nem quer mais continuar o presencial e a gente acaba dando continuidade no atendimento online. Então, gente, a Seven Healings, né, como eu falei, é essa questão das 7 curas. Então, ela parece realmente, né, muito com o objetivo da microfisioterapia, que é buscar, né, por que seu corpo está reagindo dessa forma, por que ele está apresentando certo tipo de sintoma. Então, eu vou mesmo decifrar, né, o que seu corpo está querendo dizer. Então, o atendimento, como que ele começa? Eu vou fazer, né, várias perguntas, é um mapeamento do seu corpo, tanto a parte física quanto a parte emocional. Então, quem já fez a sessão aqui comigo, não sei se tem alguém aqui que já fez o atendimento online, já passou pela sessão, mas sabe que eu pergunto muitas coisas para vocês. Eu quero saber da questão, né, emocional, se está muito ansioso, desanimado, já teve depressão, com quem que você mora, como que é o relacionamento com seus pais, se tem filhos, se tem algum tipo de, né, casado, não é, por que eu preciso perguntar tudo isso? Porque, gente, a nossa vida, ela envolve tudo isso, né? Então tem muitas áreas que a gente precisa abordar. Não é só saber o que a pessoa está sentindo ali naquele momento. O que a pessoa vivencia? O que a pessoa está guardando? Você acha que isso não vai ser importante? Então, o primeiro atendimento é isso, né? Essa conexão para eu entender um pouco o que o meu paciente está precisando naquele momento e como que ele vive, né? Como que é a rotina do dia a dia dele, como que a história dele, né? O que isso é relevante, o que a gente precisa olhar, porque tem muitas questões que às vezes o paciente nem traz para a gente trabalhar, mas depois vai aparecendo, e aí com essas perguntas já me ajuda muito. E aí depois que eu faço, né, essa investigação, né, procurando isso no corpo, né, na comunicação com o paciente, eu vou agora perguntar para ele, né, aí nós vamos para a parte prática. Então, na Seven Healings, o que eu consigo fazer nesse atendimento online? A gente vai trabalhar 3 sintomas, 3 queixas específicas do paciente. Então, eu sempre pergunto para o paciente, o que está te incomodando hoje? E aí, nesse momento, eu não vou influenciar o meu paciente, porque lá nas suas perguntas, nas suas queixas, você me falou uma queixa que parece que te incomodava muito. E por que você não quer olhar para ela agora? Não, esse papel não é eu que preciso fazer. Então, é muito boa essa Seven Healings nesse sentido, por quê? Porque o paciente que vai me relatar.
o que é que ele quer trabalhar. E aí isso é fantástico, a gente poder deixar, né, que o paciente fique à vontade. Então você que está precisando de atendimento, você pode falar abertamente, Débora, eu estou com uma dor em tal área. Ou não, eu não sei explicar muito o que eu quero. Aí a gente vai construindo junto. Eu estou com dificuldade de... E aí a gente vai procurando isso, como que o seu corpo guardou essa informação. E aí depois que o paciente me passa, né, essas 3 queixas, eu vou começar a buscar em um mapa. Então esse aqui é um mapa que eu utilizo no atendimento, né, online que eu faço. E aí nesse mapa eu vou procurando, né, essas informações e aí eu vou dando esses comandos para os pacientes, né, e aí a gente vai achando essas informações juntos. E aí eu vou dando essas informações, a gente vai buscando, tem coisas às vezes, né, que o paciente fala, nossa, eu nem imaginava que isso tinha a ver com aquela situação. Então o nosso corpo, quando a gente passa por algum tipo de trauma, né, que a gente guarda, seja um trauma físico, emocional, alguma coisa que tenha intoxicado o seu corpo, tem situações que a gente acaba trazendo, né, das nossas heranças hereditárias. Então isso eu vou buscando, né, essas informações. O que o paciente guardou e que ele não conseguiu tratar de forma sozinho. Então, o nosso corpo ele tem essa capacidade de fazer sozinho, né, de fazer essa autorregulação, essa autocura sozinho. Só que aí, às vezes, a gente passa por muitas informações juntas. Então, nem sempre a nossa imunidade está boa. E isso faz com que o nosso corpo não consiga fazer isso sozinho, nesse processo. E aí, as informações que a gente vai passando, esse atendimento online que eu realizo, como que é? O nosso corpo, então, quando a gente passa por uma situação, o nosso corpo ele é muito inteligente, então ele faz escudos de proteções. Então, eu vou proteger aquilo, porque eu sei que pode acabar fazendo mal para o meu corpo. E aí ele vai fazendo esses mecanismos de defesa. E aqui a gente trabalha com 5 escudos de proteção, que quais escudos que são esses, né? O escudo da impotência, da perda, da desvalorização, da sobrevivência e da desproteção. Então a gente vai trabalhando nesses 5 escudos. E aí esses 5 escudos, né, o corpo ele tá ali, ó, sendo protegido. Só que a gente precisa, né, tirar um pouco isso para que a gente acesse essas informações. Então, quando a gente acha esse escudo que seu corpo colocou, a gente vai acessando e vai trabalhando e trazendo alívio desses sintomas. Então, quais são os sintomas que os pacientes podem se beneficiar do atendimento online, né? Vocês aqui que estão me assistindo, se tem algum sintoma, quem sofre com ansiedade, tem alguém que está com depressão, síndrome do pânico, alguma dor física, fibromialgia, insônia. Então, todas essas questões a gente pode trabalhar muito no atendimento online. E aí, o que você pode sentir, né, depois do atendimento online? Você vai sentir leveza, você vai sentir relaxamento, você vai dormir melhor, você vai sentir alívio de dores. Então o resultado ele é muito rápido, tanto que eu sempre posto aqui para vocês quando o paciente já manda logo o relato para vocês, porque acontece muito, né? Já terminar a sessão e o paciente já mandar, nossa, Débora, eu senti uma diferença já, estou me sentindo bem mais leve, situações que o paciente às vezes não estava sabendo como resolver, seja em relações, né, pode ser em relacionamentos, né, às vezes você tem algum problema em relacionamento e não sabe como resolver, pode ser alguma coisa que você já vivenciou, algum gatilho que você passou e que você não sabe como lidar. Boa noite, Luzia, tava sentindo a sua falta, você que está aqui toda quarta-feira comigo. Então, o paciente, às vezes ele não entende de onde que está vindo essas informações. E aí, como que a gente vai acessar? Então, eu vou acessar essas informações e aí a gente vai conseguindo juntos, né? Procurando isso, dando comandos cerebrais para os pacientes específicos para que a gente consiga liberar isso e o seu corpo reagir de forma mais natural e assim você conseguir tomar até decisões. Teve esses dias uma paciente que me procurou porque ela estava com muitos problemas profissionais. Ela estava meio perdida, não sabia, não estava querendo mais ir para o trabalho, mas não sabia como continuar, se continuava lá, se procurava outro trabalho, para onde que ela ia.
E aí a gente fez a sessão no outro dia. Mas eu falei, Débora, agora eu já fui bem mais feliz hoje pro trabalho. Eu vi que agora consigo organizar as ideias da minha cabeça, não estou mais com aquela ansiedade. E isso é o quê? Só pelo atendimento online, gente. Então se permitam viver essa experiência. Muitas pessoas ficam muito preocupadas, mas eu presencial, eu já gosto tanto. Se permita viver, que depois vocês me contam como que é bom o atendimento online também, como traz resultados maravilhosos. Então esses benefícios, né, você pode sentir muito rápido. E aí a gente vai trabalhando essas questões, né, no corpo, trabalhando esses escudos, como eu falei para vocês, acessando esses 3 queixas que vocês colocaram, né, no início da sessão. E aí, né, a gente vai trabalhando uma por uma e descascando mesmo, né, essa cebola, que são essas camadas. Então a gente vai trabalhando isso, procurando até chegar na raiz do seu problema e aonde que está o problema mesmo. Porque como eu falo aqui com vocês, eu não sou contra a medicação. A medicação, quando a pessoa está precisando, tem algum sintoma muito forte, ela precisa mesmo tomar. E se for muito bem orientado, né, por um profissional, tem que tomar mesmo. Só que a medicação, ela vai trabalhar ali no seu sintoma, ela não vai curar, ela não vai tratar essa informação. E essas técnicas que eu trago aqui, que eu sempre apresento aqui para vocês, é isso, essa questão de procurar na raiz, né, o sintoma, o que é que seu corpo guardou de informação. E aí a gente vai conseguir trabalhar isso nesse atendimento online também. Então, a técnica, né, que eu atendo, essas 7 Healings que eu estava falando com vocês, então elas é um conjunto de técnicas. E uma das técnicas, inclusive, que ela usa como base é a microfisioterapia. E quem desenvolveu essa técnica foi a doutora Roberta Rocco. Não sei se vocês já acompanharam ela, já conhecem o trabalho dela. E aí a gente consegue trabalhar todos esses sintomas, queixas. Então, se você tem algum sintoma, que você já fez algum exame, que você já está um tempão tentando tratar e não consegue achar, seja essa questão também, como eu falei para vocês, que vocês estão com problemas nos relacionamentos, estão com problemas profissionais. Então, essas questões a gente pode acessar aqui nesse atendimento online. Isso facilita muito para vocês, né? Como eu falei, no benefício você estar em casa, o benefício você não precisar pegar trânsito, ou para as pessoas que moram, né, fora de Brasília, moram em outros países, inclusive, eu atendo pacientes fora também. Isso facilita muito. Então, né, se vocês precisam, se vocês se identificaram, se você está sentindo alguma coisa que está te incomodando, que já tem muito tempo que vocês não sabem mais o que fazer, não sabem como trabalhar, né, em cima dessa informação, vamos descobrir isso juntos, né? Vamos trabalhar nesses sintomas, gente. Você não precisa ficar sofrendo daí da sua casa, você pode sim precisar procurar ajuda e eu estou aqui para te ajudar nesse processo. E vocês vão ver que é um processo leve, que a gente vai trabalhando juntos. E aí você faz uma sessão, já tem resultados, né? Como eu falei, tem pacientes que no mesmo dia já me mandam mensagem, no outro dia já tomam decisões maravilhosas, coisas assim que parece que eu falo para eles, parece o quê? Que seu freio de mão tá puxado? Então é isso, vamos soltar esse freio de mão, vamos trabalhar, né, nessas informações. E aí, como eu mostrei para vocês, né? Então é nesse mapa que eu trabalho. E uma curiosidade aqui para vocês também, que se você for profissional, né, e está buscando querer fazer essa formação, já está fazendo, a Seven Healings também permite o atendimento em pets, né? Seja em gatos, seja em cachorros. Então isso também permite. E aí, só que não é o meu foco, né? Eu atender meu cachorro, pronto, em pessoas próximas. Mas se você tem interesse nessa área, pode procurar algum profissional que atenda também os pets, que também vocês vão ver os benefícios. E aí tem muitas... Até me perguntou se eu atendo plano de saúde. Não trabalho com plano de saúde, mas pode me mandar uma mensagem que eu tiro todas as suas dúvidas, tá bom? E a gente conversa direitinho sobre os atendimentos que eu realizo. E aí as pessoas perguntam, tá, Débora, mas aí como que você acessa essas informações, né? Porque você não tá tocando aqui no meu corpo, né? Você não tá junto comigo. Então, como que você vai acessar essas informações? Gente, então existe um campo morfogenético, né, que tem essas informações. E aí essas técnicas, elas fazem o quê? Elas me permitem acessar esse tipo de informação. E aí eu vou acessando essas informações por meio desse campo. Então, o Wi-Fi. O Wi-Fi, eu não estou aqui vendo ele. Tem um modem ali na recepção,
mas eu estou aqui conversando com vocês, eu estou falando, vocês não esperam nem um segundo e já recebem a informação. É muito rápido e eu não preciso ver, eu não preciso pegar no Wi-Fi, porque isso permite, né, essa comunicação. Então, nesse atendimento online, é exatamente isso. É como se eu fosse acessar a rede de Wi-Fi de vocês, né? A gente acessar essas informações, quais informações que o seu corpo guardou da sua história familiar, né, da sua herança hereditária, que a gente sabe que a gente traz muita coisa, seja durante a gestação, seja informação de pais, avós, isso são informações que a gente acaba trazendo para a nossa vida. E aí, às vezes, a gente não tem noção nenhuma de que coisas que a gente está carregando nem nos pertence. E aí, isso facilita quando a gente acessa esse campo, esse tipo de informação. E aí, quando eu acesso isso e eu mostro para você esse tipo de informação, você começa a acessar isso, o seu corpo ele consegue ter um novo significado para essas memórias que ele guardou. E aí ele vai ter alívio desses sintomas. Então é isso que me possibilita atender vocês à distância. É isso que me possibilita fazer o bem mesmo também não estando com vocês. E isso é muito bom, né? É maravilhoso. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês como que funciona o meu atendimento online. Eu já tinha um tempo que eu estava querendo falar com vocês aqui sobre esse atendimento, porque acabou que eu falava muito de atendimento presencial e aí de um tempo para cá eu comecei a falar do online e tinha muito essa dúvida, né, para as pessoas que não estavam aqui no começo, que ficam me perguntando, o seu atendimento é a microfisioterapia online? Não, não é a microfisioterapia online. A microfisioterapia eu continuo fazendo só presencial, porque ela não me permite fazer de forma online. Então esse é um outro atendimento que eu estou realizando, mas com o mesmo objetivo da microfisioterapia. Então se você já gostava da microfisioterapia, da gente procurar, né, a raiz, o porquê que seu corpo reage dessa forma, então você também vai gostar desse atendimento online, porque é exatamente isso que eu vou trabalhar com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem aqui comigo na live de hoje. Obrigada aos que estão aqui toda quarta-feira. Tem uns rostinhos aí que toda quarta-feira estão aqui. É muito legal saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu estou passando para vocês. E como eu sempre aviso aqui no final, agora eu tenho o meu podcast, né, o Despertar da Saúde. E para quem chegou aqui no final da live, que às vezes prefere acessar esse tipo de conteúdo em forma de áudio, amanhã eu vou soltar para vocês um novo episódio com esse tema da live de hoje, né, cuidando da vida, cuidando de vocês à distância. Então acessem aí esse conteúdo também para ficar bem legal e para vocês também se beneficiarem disso. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, que ficaram até o final da live aí comigo. Tem uma técnica que eu sempre passo para os pacientes no final do atendimento online e eu falo para eles que se eles estiverem, né, sentindo alguma coisa em casa de ansiedade, sabe aquele dia que você chega que parece que você vai explodir, de tão estressado você tá, parece que o potinho tá transbordando mesmo. E aí eu sempre ensino no final do meu atendimento online, para que vocês possam fazer também em casa. Então eu vou passar para vocês aqui agora esse exercíciozinho, para vocês que ficaram aqui até o final. E aí, vocês podem fazer em casa quando vocês estiverem se sentindo ansiosos, estiverem chegado realmente, estiverem mais estressados ou parecendo aquele dia que parece que você vai explodir. Então, vocês podem fazer esse exercício. Ele é bem simples de fazer, então não deixem de fazer, tá bom? E aí, eu vou mostrar para vocês agora como que faz esse exercício, que é um mimo, né, que eu sempre dou no final do atendimento online, que facilita muito. Então você vai colocar a sua mão direita aqui na lateral da cabeça. E aí vocês têm que pensar que esse movimento que vocês vão fazer é um movimento abrindo um potinho. É como se você estivesse abrindo mesmo esse potinho, seus problemas, e deixar tudo embora. É isso que eu falo para os pacientes. Então você vai colocar a mão aqui na lateral da cabeça. Essa mão, ela vai ficar fixa aqui. Só que você vai fazer esse movimento, né, de fazer mesmo esse movimento aqui de abrir, só que ela vai permanecer aqui. Essa mão você vai colocar abaixo do seu umbigo e ela vai movimentando. Então você vai fazendo um movimento com as duas, só que essa vai ficar fixa aqui e essa vai movimentando. Então essa está abaixo do meu umbigo e eu vou subindo a minha mão. Se chegar um lugar que você parece que, nossa, aqui parece que tá preso, não tá indo, é porque realmente tem alguma coisa ali, alguma informação no seu corpo. Então você fecha seus olhos e fique ali fazendo esse movimento
porque aí você vai ver que vai soltar, e aí você sente aquele alívio, e aí você vai continuar fazendo esse exercício. Você vai subindo, movimentando, e vai passar, você vai contornar a sua cabeça e vai levar até a sua nuca. Chegou aqui na nuca, se você continuou o movimento, tá livre, pronto. Esse movimento você já pode terminar esse exercício. Então, uma dica para vocês, gente, sempre que vocês precisarem, faça esse exercício, porque ajuda muito. Você vai ver o tanto que você se sente leve, tá? E aí, para vocês que, se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar essa live salva. Pode pular já pro final, que vocês vão assistir de novo. E não sei se tem alguém aqui que participa do meu grupo VIP, eu tenho um grupo VIP do WhatsApp, se você quiser participar também, me manda uma mensagem que eu envio para você o link. Lá eu vou mandar um vídeo para vocês mais detalhadozinho, mostrando lentamente, porque aí vocês sempre que esquecer pode assistir de novo. Tá bom? Agora sim, boa noite, obrigada por vocês que estão aqui comigo até agora. Um beijo, até mais, até quarta que vem.